Agora, eu vou citar alguns autores e pequenas citações deles para orientar vocês nesse processo. Hierarquia e autoridade na escola. Autor de referência, Michel Foucault. Foucault explorou como as instituições, incluindo as escolas, exercem poder através das hierarquias e disciplinas. Em seu livro, Vigiar e Punir, ele aborda a maneira como o poder se manifesta por meio de regras, sanções e controles. A nível de conhecimento, Foucault, ele pesquisou a escola, ele pesquisou as prisões e ele pesquisou os hospitais. E ele chegou à mesma conclusão, do vigiar e punir. Então, é interessante a gente realizar essa reflexão, porque ele esteve em 3 espaços diferentes. Um estudante que não se desenvolve, ele pode futuramente ser penalizado e parar naquele espaço, que é o espaço das prisões. Mas o que Foucault trouxe dentro da sua reflexão é a estrutura de organização. Como as prisões se organizam, como as escolas se organizam e como os hospitais se organizam. A estrutura é a mesma, com as regras, com a hierarquia e, em caso de não atendimento, a punição. 2, relações professor e aluno, Pierre Bourdieu. Bourdieu argumenta que as relações de poder na escola são influenciadas pela posição social dos alunos e professores, bem como pelo capital cultural, econômico e simbólico que eles possuem. E isso afeta o processo educacional e as dinâmicas de poder, ok? Então, vamos lá. Bourdieu, ele traz a questão da relação, Bourdieu traz as relações de poder dentro da organização, relacionando o capital cultural. Então, nós temos um processo educacional, as dinâmicas de poder. Um professor que ele é bem preparado, especializado, ele tem um posicionamento em sala de aula diferente de um professor despreparado. Quando você entra em uma sala de aula e a sua comunidade economicamente ela é vulnerável, você precisa promover ações para elevar essa comunidade. Quando Foucault destaca as relações do vigiar e do punir, quando se soma as relações previstas aqui por Bourdieu, é a questão do posicionamento. Quando você entra numa sala de aula, quem é você? Você é o professor. Paulo Freire já falou que existe uma relação de poder. Dentro dessa relação de poder, existe uma diferença, porque o professor ele é mais capacitado que o aluno. Logo, o professor ele tem mais capital cultural que o estudante. Ao ter mais capital cultural, o professor pode trazer na sala de aula uma amplitude de visão para o estudante de uma escola pública, de uma escola de periferia. Então, nesse movimento, uma escola de periferia que aquele estudante tem um capital cultural comprometido, você precisa trazer elementos para fortalecer o capital cultural dele. Aquele estudante que ele já tem acesso a livro, a tecnologia, a um capital cultural melhor, você pode elevar ele também. Mas nós não podemos desequilibrar a balança considerando que o sujeito com maior capital cultural ali é o professor. Então, o professor pode gerar essa transformação. E Bourdieu traz essa provocação em relação ao poder na escola. O professor, ele se posiciona. Quando você fala assim, eu sou um professor, eu preciso estudar, eu preciso fazer cursos, eu não preciso de certificado para prova de títulos. Porque tem gente que quer certificado para prova de título. Tem gente que recebe o certificado como um benefício de um processo de formação, que é diferente. Quando você faz um curso para você adquirir um capital cultural maior, para você aprender, é para você entrar na sua sala
com o seu melhor ali. Infelizmente, não é só com a nossa licenciatura que a gente vai adquirir o melhor capital cultural para dialogar com essa moçada que está vindo. Então, o Bourdieu trata das relações de poder. Eu lembro quando eu estava dando aula na educação básica, né? E um dia eu falei para o meu 8º ano. Falei, gente, aproveitem a professora maravilhosa que vocês têm. Que eu tenho até mestrado para dar aula para vocês. Aí eles, nossa, professora, a senhora tem mestrado? Eu falei, tenho mestrado. Mais do que mestrado, eu tenho vontade de estudar para trazer algo novo para vocês. Então, cada aula era uma novidade, porque a aula que eu poderia dar para eles na escola pública seria a mesma aula que eu iria dar em um colégio particular de excelência. Porque quem é o profissional de excelência? É quem entra na sala. O aluno, ele percebe o movimento de comprometimento de cada sujeito. A autoridade, o empoderamento que Paulo Freire fala, é esse empoderamento do professor no posicionamento de sala. O Bourdieu traz, entra você na sala, entra você e seu capital cultural para gerar um movimento de transformação. Terceiro, gênero e poder na educação. Autor de referência, Connell, ele vai explorar as normas de gênero, influenciam as relações de poder na escola, destaca a questão das expectativas de gênero, afetam o desempenho acadêmico, as oportunidades de liderança, destacando a importância do feminismo e a análise das relações. Então, aqui é importante destacar nesta relação, porque hoje o poder ele está mudando de lugar. As mulheres estão assumindo cada vez mais os espaços de liderança, tanto nas instituições quanto nas situações relacionadas à família. Então, esse autor trata da importância de dialogar sobre as questões de gênero nos espaços formativos. As relações de poder no cotidiano escolar. Nós temos um autor de referência, Stephen Ball, que trata da seguinte organização. Ball examina como as políticas educacionais elas moldam as relações de poder nas escolas. Ele argumenta que a implementação de políticas pode transferir o poder dos professores para as instituições e governos, afetando a autonomia dos educadores. Nesse sentido, nós estamos falando da inserção de novos profissionais dentro do espaço escolar por meio de parcerias. Quando existe, por exemplo, uma relação de uma gestão participativa, dividida, por exemplo, com um grupo de atendimento militar. Então, nós teríamos ali uma escola cívico-militar. Nesse caso, você tem parte das ações organizadas a partir do sistema com a presença de outros profissionais, com a presença de outros profissionais. Nesse caso, transferindo parte do poder da gestão do espaço formativo para outros profissionais, como é o caso da questão da disciplina, que fica ali sobre responsabilidade dos representantes militares dentro de uma instituição cívico-militar. Esse é um exemplo. Então, quando nós falamos sobre as políticas educacionais e as relações de poder na escola, destacamos esta questão das instituições e governos. Cultura escolar e poder na perspectiva de Bourdieu. Então, Bourdieu volta dentro da nossa relação, da nossa conversa, a partir da cultura e poder. Bourdieu também é conhecido por seu trabalho sobre a cultura escolar e como as normas, valores e práticas dentro das escolas refletem e perpetuam as relações de poder. Ele explora como a cultura escolar pode criar desigualdades e reproduzir estruturas de dominação. Nesse caso, é importante analisar o perfil dos profissionais que estão dentro do contexto de sala de aula. Entendemos que o professor, como ele é um profissional habilitado,
capacitado, ele vai ter mais cultura que o nosso estudante. Nessa relação de poder, o professor precisa se posicionar em uma condição para elevar a cultura do estudante dentro do ambiente escolar, justamente para não reproduzir essa cultura de dominação em relação às desigualdades. Então, é um processo realmente de transformação. Então, Bourdieu traz esta reflexão para que o professor possa avaliar a sua prática pedagógica e, consequentemente, olhar para o estudante como um indivíduo em transformação. E no 6, violência, bullying na escola. Aí nós temos a autora Maria Helena Souza Pato. Essa Maria Helena, ela traz ali dentro deste processo as dinâmicas relacionadas às questões de violência, de bullying dentro das escolas brasileiras, porque o bullying também é um reflexo de relações de poder dentro do contexto escolar. As suas pesquisas vão fornecer vários insights para que os profissionais reflitam sobre esta questão nos espaços escolares. O autor brasileiro Munanga, ele é um antropólogo, pesquisador, que traz como referência o diálogo sobre as relações de poder, mas dentro das questões do meio, preconceitos, estereótipos, exclusão de estudantes negros e afrodescendentes. Então, ele é um pesquisador que traz esta vertente de análise dentro dos contextos escolares. Então, ele traz pontos de reflexão sobre a questão do racismo e promover a equidade racial nas escolas.